Vamos falar sobre autoestima, cuidado, moda e Deus. Cabelos compridos que passam da cintura, coque preso, um corpo mal cuidado, zero maquiagem, falta de depilação, roupas visivelmente humildes, uma bíblia embaixo do braço. Qual é a figura que você imaginou aí? Por muito tempo, esse era o estereótipo da mulher cristã. Uma mulher que abdica de si para adorar e temer a Deus. Mas a realidade não precisa ser assim, ela não deve ser assim. Falar de cuidado consigo mesma e de moda, por exemplo, para alguns cristãos ou pessoas cujo estigma e estereótipo ainda estão enraizados na crença, pode sim parecer uma afronta, mas não é. Isso também é adorar a Deus. A Bíblia fala muito sobre moda e muito mais do que a gente imagina. O vestuário, algo que muitos consideram como algo fútil, não é apenas uma coisa que cobre e embeleza o nosso corpo. É uma comunicação divina. A primeira vez que roupas aparecem na história da humanidade está logo em Gênesis. Deus criou o homem e a mulher nus. E a roupa ela entra em cena após o pecado, quando a maldade já habitava no coração deles e a nudez passou a representar vergonha e pecado. Então a primeira tentativa de Adão e Eva foi se cobrir com folhas de figueira, uma solução humana para um problema espiritual. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele não aceitou essa solução. E foi ele próprio quem fez roupas para eles com pele de animal, comunicando algo muito maior. Aquele ato ali era simbólico, o derramamento de sangue, o sacrifício, ele já apontava para Cristo, que viria para nos cobrir de justiça e nos redimir do pecado. Então, desde o início, a roupa tem sido mais do que funcional, ela é uma expressão, comunicação e profecia. Algo muito distante da futilidade, vamos combinar? E as escrituras continuam a nos ensinar sobre a importância das roupas, da vestimenta. Elas expressam luto, arrependimento, como as vestes de saco, ou mesmo a celebração. Elas mostram externamente aquilo que está dentro do nosso coração. Cuidar de si não é apenas vaidade, é cuidado. É uma forma de honrar a obra de Deus em nós. O coração alegre aformoseia o rosto, diz Provérbios. E se cuidar é diferente de viver em vaidade exagerada, porque os extremos eles precisam ser evitados. Mas roupa não é bobagem ou futilidade. Ela comunica algo sobre nós e importa sim conhecer princípios e razões para o que escolhemos vestir. Na igreja, ainda há muitos tabus em relação a isso. Parece que o tema é quase proibido, como se fosse algo que a gente não precise tratar, mas precisamos, porque trata de cuidado consigo mesma. Deus ele não está preocupado com as suas roupas mais do que o seu coração, é verdade. Mas isso não significa que olhar para si com cuidado seja errado. Muito pelo contrário, para ser humilde, amar o próximo e morrer para si mesma, você precisa antes amar a si mesma. A palavra ela já disse, ame o próximo como a si mesmo. Como você pode amar bem o outro se não sabe amar a si? Amar a si é reconhecer o cuidado de Deus na sua vida, cuidar do seu corpo, da sua aparência, é também uma forma de manifestar a glória dele. Quando nos abandonamos, é como se estivéssemos abandonando um filho de Deus, aquele que ele ama e quer ver cuidado. E não tem como a gente falar de cuidado consigo ou até sobre moda sem falar sobre identidade. E esse conceito ele precisa estar muito claro. Então, antes de Cristo, podemos até viver sem essa compreensão de quem somos. Mas depois dele, nós temos a oportunidade de entender que a nossa identidade não está no que fazemos ou como nos sentimos. Não é sobre sentimento. A nossa identidade é o que Deus nos deu. Não é sobre o que você diz ou pensa sobre si, mas sobre o que Deus diz sobre você. E aos olhos de Deus, eu vou te contar, você é nobre. E nobreza se cuida, se arruma, se valoriza. Você comunica ao mundo através da sua aparência e de suas ações a glória de Deus que vive em você. Roupa é comunicação do que você é, do que você sente e até mesmo do que Deus prometeu que um dia você será. Então, uma mulher cristã não cabe em estereótipos porque ela não se molda às expectativas humanas dos outros,
mas sim a vontade de Deus. Ela pode usar cabelo curto, ela pode usar cabelo longo, maquiagem, o rosto lavado, roupas modernas, clássicas, e tudo isso sem deixar de expressar sua fé e sua essência. Uma coisa não exclui a outra. Uma mulher cristã que entende a sua identidade em Cristo, ela é feliz, ela é segura e autêntica. Ela cuida do corpo sim, porque sabe que isso aqui é o templo do Espírito Santo. Ela cuida da sua mente, da sua alma, porque ela entende que foi criada com amor e propósito. Ser cristão é ser livre para refletir a glória de Deus em cada detalhe da vida, seja na forma como cuidamos de nós mesmos, como tratamos o próximo ou como vivemos com propósito. Não importa como nos vestimos ou os padrões que seguimos, mas sim que nossas vidas comuniquem o amor e a graça de Cristo. Não existem moldes fixos ou limites impostos pela sociedade que possam definir quem somos. Pense nisso. Porque o único padrão que importa é o de Deus, que nos chamou de filhos e muito especiais. Então, seja quem você foi criado para ser. Único, com uma identidade preciosa e nobre, cuidando de si mesmo sem culpa e refletindo a glória de Deus ao mundo. Porque isso, mais do que qualquer outra coisa, é viver para a glória dele. Hoje eu digo para você, não se esconda, não ignore essa área. Olhe para si com o mesmo amor e cuidado que Deus te olha. Você foi criado para refletir a glória dele. Cuidar de si também faz parte de adorar a Deus. No fim, lembre-se, não é como o mundo diz que é para ser, mas como Jesus diz que é.